Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver sobre gatilhos, né? Eu já fiz uma aula aqui falando sobre gatilhos de mensagem e agora eu vou falar um pouco sobre gatilhos de atendimento. E quais são as diferenças, né? Os gatilhos de mensagem, só para relembrar, são gatilhos utilizados nas mensagens que são trocadas durante um atendimento. Então eu posso ter, por exemplo, um gatilho de mensagem aplicado para a mensagem que o meu cliente envia ou a mensagem que, por exemplo, eu envio. Já em contrapartida, o gatilho de atendimento, ele não está relacionado às mensagens em si. Ele está relacionado ao atendimento que está sendo feito. E aí onde é que eu visualizo essas duas estruturas aqui no MasterChat? Com o acesso de admin, eu venho aqui em configurações, venho aqui em automação, venho em gatilhos e eu vou ter gatilho de atendimento e também vou ter o gatilho de mensagem. E aí no gatilho de mensagem, conforme na aula anterior, eu criei aqui alguns gatilhos, né? Então, por exemplo, eu posso criar um gatilho só para relembrar um novo gatilho aqui de mensagem. E aí eu quero configurar para que, vamos supor, quando o meu cliente digitar pagamento, eu quero fazer uma coisa, eu quero mandar uma automação para ele. E aí eu posso colocar assim, vamos supor, o nome vai ser transferir financeiro. Então eu quero transferir todo o atendimento que o cliente mandar a palavra pagamento, a palavra-chave pagamento. Eu vou selecionar o tipo do meu gatilho de mensagem. Então, por exemplo, eu quero pegar as mensagens recebidas, ou seja, as mensagens que eu vou receber do meu cliente, e eu quero verificar se essas mensagens contêm a palavra-chave que eu vou colocar aqui, que são as variações da palavra pagamento. Então, eu vou colocar aqui pagamento, vou colocar pagamento sem o O, vou colocar PGMT, que é uma forma, digamos assim, menor, né, de escrever. E vou colocar aqui comprovante, que é outra palavra que ele pode usar para ir para o financeiro. Deixa eu ver só se está dando para ver aqui. Está dando para ver. Eu vou colocar aqui também, por exemplo, Pix, vamos supor. Então, se o meu cliente que está enviando mensagens para mim em um atendimento mandar quaisquer uma dessas palavras-chave aqui, eu vou acionar uma automação que vai fazer alguma coisa, que vai fazer o que eu quero. Então, eu vou salvar aqui e eu vou criar um novo fluxo de automação chamado transferir para o financeiro. Né? Ou eu posso até colocar assim, atendimento, por exemplo, setinha financeiro, certo? Vou criar dessa forma, aqui eu venho, seleciono e edito. Já posso editar aqui com a nova atualização do MasterChat. E aí, aqui na aba de edição, eu quero fazer o seguinte: o meu cliente, ele basicamente falou sobre algo do financeiro, então eu só quero transferir o meu atendimento. Então eu vou vir aqui e vou transferir o meu atendimento, certo? Vou transferir para a minha fila, ou se eu quiser, posso transferir para um usuário que muitas vezes está responsável somente ele pelo financeiro, mas normalmente o pessoal põe aqui para fila, né, que é a forma comum de ser configurada com o filtro do departamento financeiro. Ou seja, quando eu utilizar aquele gatilho, ele vai, né, fazer essa transferência para mim. Vou voltar aqui, gatilho de mensagem, transferir financeiro e vou selecionar aqui, acabei não salvando porque estava editando e vou salvar novamente. Beleza. Caso eu queira realmente, né, utilizar, ainda eu não vou conseguir só fazendo isso. Eu tenho que ir lá na minha fila, tenho que vir na fila que eu quero ativar isso, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui na fila de WhatsApp, vou selecionar essa daqui, venho em configurações e venho aqui em gatilhos de mensagem e seleciono o gatilho que eu quero ativar, transferir financeiro. Perfeito. E aí eu consigo dessa forma dizer que a partir de agora a minha fila vai ter um gatilho que eu criei, que é o transferir financeiro, ativo nela, certo? Não vou ativar aqui porque não quero utilizar nessa instância. E aí, outra coisa também é o gatilho de atendimento. Enquanto o gatilho de mensagem está trabalhando
com as mensagens, né, que a gente realmente está enviando, né, o gatilho de atendimento ele vai servir para muitas vezes monitorar algo que acontece com aquele atendimento. Então, se o atendimento ficar, como até tem nessa automação já criada, ocioso, se o atendimento demorar para receber uma resposta de uma das partes, eu consigo gerar uma automação que vai basicamente fazer algo para mim, certo? Então, eu vou criar aqui um conjunto de gatilhos. Então, crio um conjunto de gatilhos. Então, por exemplo, o que eu quero aqui? O que eu quero que aconteça? Eu quero, por exemplo, criar aqui um conjunto para atendimento sem resposta. Então, eu vou salvar e vou adicionar uma nova regra. O que eu quero verificar aqui, por exemplo? Eu quero verificar, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho várias possibilidades. Eu posso ver aqui, eu quero que quando o meu atendimento esteja aberto há mais de X minutos, e eu configuro esses minutos logo aqui ao lado, aconteça algo. Eu quero que quando o meu atendimento nunca tenha sido atribuído a ninguém e esteja aberto há mais de X minutos, eu quero que aconteça outra coisa. Se meu atendimento for atribuído sem nenhuma resposta e já tivesse sido atribuído a alguém pela primeira vez há tantos minutos, eu consigo também fazer alguma coisa. Nesse exemplo aqui que eu vou dar de criação, eu quero utilizar essa terceira aqui, que é um atendimento que foi atribuído, ou seja, ele está com algum dos meus atendentes. Entretanto, o cliente mandou mensagem, mas ele não teve uma resposta do atendente. E além disso, foi a primeira vez que aquele atendimento chegou para um agente, certo? Ou seja, vamos supor, é um cliente novo. Porque eu estou basicamente pegando alguém que nunca foi atribuído, ou seja, foi atribuído pela primeira vez a um agente e o agente não respondeu, ou seja, o meu cliente está sem nenhuma primeira resposta. E eu quero configurar para que quando isso aconteça, há mais de X minutos, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 minutos, eu quero rodar um fluxo, rodar uma automação que vai fazer alguma coisa. E aí eu tenho uma série de possibilidades. Eu posso, por exemplo, aqui rodar uma automação que vai transferir esse atendimento para outro atendente para ter uma resposta. Eu posso fazer também outra coisa aqui, tem N possibilidades. Então eu vou criar um fluxo aqui para a gente ver lá na hora o que a gente pode criar. Então eu vou criar aqui um fluxo de atendimento sem resposta. E vou colocar aqui que ele é um gatilho, né? Porque eu posso utilizar uma etiqueta com esse mesmo fluxo aqui, vamos supor. E aí, para não confundir, eu boto aqui como gatilho, né? Gatilho, atendimento sem resposta. E coloco como fluxo. Perfeito? E aí eu vou vir aqui, vou colocar gatilho, atendimento sem resposta, vou salvar. E vou editar agora ele. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, colocar uma etiqueta nesse atendimento. Como ele está sem resposta, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma etiqueta de cliente sem resposta. Eu vou ter que criar essa etiqueta. Onde é que eu crio? Eu venho aqui em configurações, etiquetas de chat. E vou criar uma etiqueta aqui de coloração e de ícone, né, que chama a atenção para o meu atendente ver que realmente esse cliente está sem resposta. Então vou colocar aqui, o nome da etiqueta vai ser cliente sem resposta. Vou colocar uma cor bem chamativa aqui. Colocar um vermelho. E o ícone vai ser um ícone de alerta, para ele responder logo, né, esse cliente. Se eu salvar, já vai aparecer aqui, cliente sem resposta. E aí não vou rodar nenhuma automação, poderia, né, vou até colocar isso depois. E vou selecionar a fila, né, que eu vou utilizar. Como eu não quero realmente atribuir essa etiqueta a uma fila, eu não vou colocar aqui, mas é só você selecionar, por exemplo, aqui a fila que você quer e depois salvar. Vou tirar para não ficar nessa instância. Salvei, a minha etiqueta já foi criada. Vou voltar lá em automação, gatilho de atendimento sem resposta, e vou voltar na edição daquela minha automação lá que a gente está criando. Beleza. Então aqui eu já tenho, né, basicamente como etiquetar esse atendimento. Então eu vou selecionar aqui a etiqueta e eu quero que quando o meu cliente fique sem resposta, conforme eu mostrei naquela regra de gatilho de atendimento, eu quero que o chat seja etiquetado
como cliente sem resposta, certo? E aí, quando acontecer, né, do meu cliente mandar uma mensagem e ser a primeira vez que ele foi atribuído para algum atendente e o atendente não respondeu ele ainda, se passar 10 minutos, ele vai receber a etiqueta para chamar a atenção, certo? E aí eu vou verificar como é que está aqui, gatilhos de atendimento sem resposta. Beleza. Então eu já tenho a minha primeira automação no meu gatilho. Normalmente, quando a gente está criando um gatilho de atendimento, eu não crio só um, geralmente eu crio mais de um, porque eu tenho uma série de regras que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, o meu cliente está sem resposta há 10 minutos, eu só quero mandar uma etiqueta. Meu cliente está sem resposta há 10 minutos, eu só quero que uma etiqueta apareça no chat para o atendente visualizar aquilo ali, chamar mais a atenção dele e ele poder tomar alguma providência, seja atender rapidamente aquele cliente que está esperando um retorno, seja transferir para alguém que vai entender melhor o caso dele, seja até mesmo, né, pedir para que aquele cliente aguarde porque está aguardando o retorno de algo, enfim. Mas eu quero, caso isso aconteça em 10 minutos, colocar uma etiqueta. Mas e se passarem, por exemplo, 20 minutos, ou melhor, 15 minutos? Pode acontecer de passar 15 minutos, então eu vou repetir a regra aqui. E eu quero agora que outra coisa aconteça. Ou melhor, eu vou aumentar esse tempo, eu vou colocar 20 minutos, certo? E aí eu quero que quando passem 20 minutos do meu atendimento, né, sem uma resposta do meu atendente, eu quero transferir ele, né, para outro departamento, por exemplo, certo? Então eu vou vir aqui, vou adicionar, vou colocar novamente aqui, já tem até aqui, né, gatilho, e vou colocar atendimento sem resposta 2. É sempre um fluxo, tá? Não dá pra gente utilizar a URA aqui. Vou editar esse nome lá para não ficar o mesmo nome aqui. Porque como eu vou ter um conjunto de regras, eu quero basicamente colocar gatilho, atendimento sem resposta 1, né? Ou seja, é a primeira automação que é executada e depois tem a segunda automação que é executada. É só uma questão de nomenclatura. Perfeito. Então venho aqui, 20 minutos, vou selecionar aqui o gatilho, vou salvar e vou editar para dizer o que vai acontecer nessa automação, certo? E aí, nesse caso, eu quero, por exemplo, criar aqui o seguinte: eu quero que quando passem 20 minutos, né, se passarem 20 minutos do meu atendimento sem nenhuma resposta, sem nenhum tipo de retorno do atendente, eu quero, por exemplo, transferir, certo? Eu posso até fazer o seguinte, eu vou enviar um alerta, né? Eu vou mudar, eu quero enviar um alerta. E aí, isso daqui, nesse exemplo que eu estou utilizando, como é que ele vai funcionar? Eu tenho que selecionar aqui o alerta que vai ser enviado. Eu vou selecionar quem vai receber esse alerta. Então, se eu sei que quem está atendendo é o pessoal do suporte, eu vou colocar quem é do suporte. Nesse exemplo aqui da instância, é Gabriel e Elif. Então, lembrando, passou 10 minutos, vai receber somente uma etiqueta para alertar lá na lista de atendimentos para o meu atendente ter mais atenção ali. Passaram-se 20 minutos, eu quero fazer alguma coisa. Se passar os 20 minutos, eu quero que surja um alerta para os meus atendentes fazerem alguma coisa. Estou chamando a atenção deles. Então eu vou colocar uma mensagem, né? Atender cliente urgentemente. Então vou colocar aqui, né? Atender cliente urgentemente. É algo urgente, aquele cliente está sem resposta já há 20 minutos, certo? Então eu vou enviar um alerta. E aí eu já tenho isso aqui configurado. Então vou voltar aqui em automação, gatilho de atendimento, atendimento sem resposta 2. Ou seja, para resumir, caso o meu atendimento
esteja há 10 minutos nessa regra aqui, ele vai mandar uma etiqueta, vai colocar uma etiqueta no chat. Se o atendimento ficar 20 minutos, ele vai mandar um alerta para o meu atendente. E se passarem 30 minutos que o meu cliente não tem nenhuma resposta, então eu vou colocar aqui 30 minutos. E agora eu vou criar uma automação que basicamente eu quero transferir para outra pessoa, certo? Porque se mesmo com uma etiqueta alertando que o atendimento está sem resposta, se mesmo com um alerta para o meu atendente respondeu o cliente, ele não respondeu, então eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que transferir para alguém, né? Nesse caso que eu estou criando um exemplo aqui, eu quero transferir para alguém para esse atendimento ser realmente, né, aquele cliente ser realmente atendido, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui novamente um novo fluxo para respeitar a nomenclatura e ficar uma fácil leitura das regras. Eu vou manter o nome, então eu vou colocar aqui gatilho, atendimento sem resposta 3. Por que eu estou colocando esse número aqui? Porque se vocês perceberem, eu tenho aqui 3 automações dentro do meu gatilho atendimento sem resposta. Então eu coloco a primeira, eu coloco o número 1, 2 e 3 para dizer, ó, gatilho atendimento sem resposta 1 é a primeira automação. Gatilho atendimento sem resposta 2 é a segunda automação que vai rodar. Gatilho atendimento sem resposta 3 é a terceira automação que vai rodar. Correto? Então eu só estou utilizando essa nomenclatura para ficar mais fácil, se eu precisar fazer uma alteração, saber em qual eu tenho que ir. Se todas tivessem o mesmo nome, todas fossem gatilho atendimento sem resposta, eu não saberia em qual dessas regras essa automação está sendo executada, tá bom? Eu posso até fazer o seguinte, para ficar melhor, né? Eu venho aqui e faço o tempo. Então eu coloco aqui, ó. Eu coloco atendimento sem resposta 10 minutos e salvo. Atendimento sem resposta 20 minutos e salvo. A mesma coisa para o 3, atendimento sem resposta 30 minutos e salvo. E vou voltar lá. Então o meu atendimento sem resposta agora tem o nome e além do nome o tempo de regra aqui que ele está relacionado, certo? Então vamos lá. Então agora eu vou abrir minha automação. E o que eu quero fazer? Eu quero transferir. Porque se deu 30 minutos e nada foi feito, eu vou transferir para que alguém atenda esse cliente e ele tenha seu problema solucionado. Então eu vou vir aqui em transferir e vou mandar ele, eu tenho várias opções, eu posso transferir ele para a fila, só que para outro setor. Então se, por exemplo, é o meu comercial que está atendendo lá, certo? Se é o meu comercial que está fazendo o atendimento e ele não foi respondido, eu posso mandar para alguém, certo? Então eu quero mandar para algum supervisor, vamos supor. Para quem eu faço isso? Né? Eu venho aqui usuários e vou verificar quem é meu supervisor e vou pegar o ID dele. Então eu vou pegar um exemplo aqui, o Gabriel, né? Eu acesso aqui, eu copio o ID, né? Que é o identificador, o número identificador de um usuário no Masterchat. Venho aqui na minha automação, venho aqui em ID para reordenar, volto aqui e quero transferir. Ou seja, se ninguém responder, se ninguém, mesmo com alerta, não fizer nada, eu vou transferir para o supervisor, para um agente capaz de resolver esse problema, né? de falar com o meu cliente, né? De realmente resolver a dúvida dele, né? Solucionar, ajustar, enfim. E aí eu venho aqui em transferir, coloco aqui para agente, especificar ID, coloco o ID que eu quero transferir, no caso é o ID 505, e aí eu tenho outra opção. Se o ID do agente for inválido ou ele estiver indisponível, o atendimento será transferido para a fila. Então, por exemplo, caso o supervisor, nesse exemplo que eu coloquei aqui, não esteja online e tenha acontecido aquela série de clientes sem resposta que a gente criou, aquelas regras, eu posso transferir para, por exemplo, uma fila e colocar um filtro para o pessoal do jurídico responder, vamos supor. É um exemplo, eu ponho aqui, certo? E salvo.
Ou seja, né, o que vai acontecer por padrão aqui, caso passem 30 minutos e ninguém fizer nada, eu vou estar colocando aqui e transferindo, né, o meu atendimento do meu cliente para alguém específico, certo? Ou seja, o que a gente fez aqui nessa aula de hoje? Criamos um conjunto de regras dentro de um gatilho de atendimento. Ou seja, que gatilho é esse? O atendimento estar sem resposta. Quando o atendimento estiver sem resposta, eu vou executar 3 automações diferentes que farão 3 coisas diferentes, né? E em 3 intervalos de tempo diferentes. Ou seja, meu cliente está sem, o atendimento está sem resposta há 10 minutos, vou fazer uma coisa. O atendimento está sem resposta há 20 minutos, eu vou fazer outra coisa. O atendimento está sem resposta há 30, eu vou fazer outra coisa. E aí, com isso aqui, vocês conseguem ter uma série de possibilidades, né? Dá para criar aqui gatilhos para um atendimento que teve uma resposta, ou por exemplo, né? Sem nenhuma primeira resposta e ele foi atribuído para o agente. Não é mais a primeira vez que foi atribuído. Um atendimento que está aberto há muito tempo. Então, aquele atendimento está aberto há muito tempo. Eu quero fazer alguma coisa com esses atendimentos. Eu posso encerrá-los. Vou criar aqui essa automação com vocês. Ó. Posso vir aqui, por exemplo, criar um novo conjunto e colocar aqui, por exemplo, atendimento aberto há muito tempo. E eu vou adicionar uma nova regra para que, se o meu atendimento estiver aberto a, vamos supor, né? Eu quero que, se o meu atendimento estiver aberto aqui a 2 horas, né? 120 minutos, eu quero criar uma automação. Deixa eu salvar primeiro. Quero criar uma automação que vai mandar uma mensagem perguntando, né, para o atendente se está tendo algum problema. Então, por exemplo, vou criar uma automação chamada está, né, gatilho, está tendo algum problema. E vou criar aqui esse fluxo. E aí vou colocar aqui, por exemplo, porque eu quero que aconteça. Eu quero que, quando o atendimento estiver aberto a 2 horas, eu quero mandar uma mensagem para o meu atendente perguntando se está tendo algum problema com esse atendimento, né? Ou até mesmo eu quero transferir. Eu posso fazer várias coisas aqui, eu estou mostrando as possibilidades. Eu posso criar aqui e editar essa automação para, por exemplo, mandar aqui um alerta para os atendentes. Selecionar aqui um, por exemplo, e eu quero mandar aqui a mensagem: está conseguindo prosseguir no atendimento. E aí vai aparecer aqui, né, esse alerta normalmente, certo? E aí eu coloco isso aqui. Então vem aqui em automação, gatilho de atendimento, atendimento aberto, e seleciono a automação e salvo. Pronto. E isso vai acontecer quando essa regra aqui atingir, né, os seus parâmetros. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente criou 2 grupos aqui para criar gatilhos de atendimento. Com isso, vocês podem usar para a necessidade de vocês e tem muita possibilidade aqui. Qualquer dúvida é só falar aqui com o pessoal do Masterchat. Muito obrigado, até a próxima.